sobre a casa rebelde, que é mencionado no livro do profeta Ezequiel. Mencionado o versículo 5 do capítulo 2. Eu recebi essa mensagem há pouco. A irmã Nadir, do canal Casa da Pastora, comentou e deixou um versículo bíblico no comentário de Ezequiel 2. E com isso eu me lembrei de uma coisa que me ocorreu e que tem a ver com a Casa Rebelde e com a IPDA, inclusive. Faz muito tempo atrás, mais de 10 anos. Mas vejam só. Eu estava vendo algumas coisas equivocadas que estavam sucedendo na congregação. Por exemplo, abafamento de pecado, presbítero em adultério, e o dirigente não queria entregar o presbítero. Inclusive estava dando a ceia para a mulher do presbítero. Mulher do presbítero, entre aspas, a amante do presbítero. Estava ali, inclusive, o filho do pecado. Entre aspas, não tem culpa. A criança, mas estava ali. Tinha cumprido a pena, já podia entrar em ceia. Não sei. Até porque, segundo o que os irmãos falaram, não tinha nenhum ano de punição. Tinha que ter essa pessoa que caiu com esse presbitão, era uma obreira e financeira. Obreira e financeira, não era uma membrezinha. Inclusive, essa mulher tem a ver até com um grande cantor, grande entre aspas, um cantor aí conhecido da Voz da Libertação. Pois bem, então tinha isto, tinha desvio de dinheiro, tinha aquilo que não podia de acordo com o regulamento interno, dirigente morar atrás da casa da igreja, tinha algumas outras coisas, mas o pior era essa questão aí do adultério. Tinha também, obviamente, outras questões de ordem, regulamento interno, e eu entreguei por via fax tudo isso para o missionário. O missionário não só leu, não só viu, não só deu crédito ao meu fax, como mandou imediatamente tirar esse dirigente. Inclusive não seguia exatamente a doutrina que o missionário pedia. Direto da sede mundial, até mesmo colocar as transmissões dos cultos. E o curioso, para minha surpresa, foi o próprio missionário fazer uma pregação e citando a cidade. Citou a cidade. Pena que eu não tenho mais essa gravação. Se um dia encontrar, é do ano de 2005 ou 2006, não, 2006 me parece. 2006. O missionário, inclusive, até confundiu a minha cidade com outro estado. Mas falou a cidade, porque tem um dirigente aí da cidade tal, do estado tal, que não quer seguir a mesma doutrina aqui da sede, que não quer colocar as transmissões aqui, e que não quer fazer isso, que não quer fazer aquilo, e já estão sendo tirados imediatamente. Missionário. Então, eu não tenho nada a falar do ponto de vista de espiritualidade, de santidade, de oração, de até testemunho do missionário. Eu não tenho nem que falar nada dele nesse sentido, porque ele nunca me fez mal. E o que eu mandei para ele, ele deu crédito. Outra coisa que ele deu crédito para mim, fui eu que mandei. O Lorival veio com a sua banda. Ele gritava do Iuana Dance. E atravessava tudo Danadense. Aquela banda lá santa. Para Joinville, em Santa Catarina, tocar bateria. Quem tocava na época bateria é o filho que deu um neto para ele, uma neta, o Diego, do meio.
Então eu tenho, inclusive, o aval do missionário para estar falando. Esses canalhas que me ameaçaram de processo, dessa família Almeida, né? E esses carnudos dos próprios filhos do missionário e neto. Porque o próprio missionário me deu razão. Nisso, não me orgulho assim de ter soberba, mas eu fico tranquilo, com a consciência limpa, porque eu estava sendo zeloso pelo ministério. Zeloso pela palavra de Deus e pelo ministério e obedecendo às ordens do pastor maior que era ali da instituição, claro que era Deus, mas na instituição era missionário. Então ocorreu a bateria, eu mandei uma pergunta para a Débora, o Lorival respondeu, já está aí, até ouvi daquelas pataquadas todas, lá paulado em mim, dizendo que eu era uma pessoa sem amor, né? Porque falou o pecadinho dele, você é uma pessoa sem amor. Falou do errinho de qualquer um, são pessoas sem amor. Tem um espírito contencioso, não, contendeiro, tem inveja, tudo isso eles atacam. Até eu ia fazer um vídeo, já vou aproveitar para falar sobre isso, referente àquela argumentação que muitos dizem, olha, só recebe pedradas aqueles que estão dando bom fruto. Não, o fruto podre também recebe pedradas, para sair do pé, para cair fora. Ou não é verdade? Eu, quando era criança, eu via meus coleguinhas, e às vezes eu, jogar pedra tanto no fruto bom como no fruto mau. Então isso é uma balela que eles inventaram. Não, só se atira pedra ou só se bate no fruto que está maduro, pronto para degustar, mas no podre também. Num podre, inclusive, já até é bom tirar. Quando eu tenho um pezinho de mamão aqui, quando vejo o pé de mamão com mamãos podres, eu arranco. Assim como eu pego o bom. Então, não cai nessa conversinha aí, porque isso aí é só para agradar a turminha. Passar pano pro erro e tentar tapar o sol com a peneira. Então veio aquela pataquada toda do Lorival, eu mandei tudo pro missionário. Inclusive a resposta do Lorival para mim. Missionário da reunião em 2006, direto do Templo 3, foi lá e falou, hey, quer aí deixar a bateria? Querem mudar, colocar bateria? Aqui não vai ter mais bateria, coisíssima nenhuma. Aqui não vai ter. Tava lá meu primo na reunião, eu não estava na reunião dessa feita em São Paulo. Aí ele disse, ó, o missionário viu o e-mail do Bruno. Então eu sei do que eu estou falando, por isso que essa gente tem raiva de mim, porque tudo que eu falo aqui é a mais absoluta verdade. Eu falo com sinceridade. E essa raça persegue quem fala a verdade. Com os falsos, com os enganadores, eles não se incomodam. Aí eles me chamam de fofoqueiro, como chamavam na época eu de faxista. Eu já fiz até um vídeo, tá aí no canal. O faxista de Santa Catarina. Ele lá é um perigo. Tinha um presbítero que morreu de câncer, que era da patotinha da revelação da mentira e da profetada, e ganhava dinheiro. Dizia, lá para a cidade daquela gente não dá para ir, porque lá eles matam o profeta. Mata o profeta vagabundo, profeta enganador, falso. Não mata, não. A verdade de Jeová é que não permite, porque os ímpios não hão de ficar na congregação do justo. Então, por 2 vezes, o missionário Davi Miranda me deu razão. A mim. Para me orgulhar, sou melhor? Não, não é isso. Porque tem gente que critica, eu tá falando do missionário, alguns erros dele. Ele teve erros, sim. Só que teve também virtudes. E eu vi que ele teve virtudes. Porque se ele não tivesse virtudes, ele poderia descrer do que eu falei. Ele poderia dizer que eu estava mentindo.
Ele acreditou, porque era verdade. Então, veja bem, nessa primeira vez que eu entreguei os erros na congregação da IPDA, da minha cidade, o missionário pegou e tirou o dirigente, né? O missionário tirou o dirigente, ele mandou alguém da sede estadual mandar tirar lá o dirigente no interior. Todos daquela congregação vieram contra mim praticamente. Inclusive aqueles que iriam me defender, entre aspas, né? Me defender, confirmar aquelas palavras que eu disse, fugiram, porque não queriam contenda, entre aspas. Mas ficavam lá murmurando sempre, como é que pode essa mulher entrar em ceia? Se ela teve um filho com um presbítero, e esse presbítero ainda continua pregando. Presbítero casado, ou seja, rolou um adultério. E um presbítero que dizia que pregou 100 e poucos países. E pregou em 130 países. Conhecido em África, conhecido em vários lugares. Eu não quero falar o nome do sujeito, porque é capaz de o camarada estar com demônio no couro e mandar ainda perturbar a gente ainda, né? A gente sabe que essa gente são endemoniada. Um camarada que comete adultério, não confessa o adultério e fica lá na boemia. Tem um exemplo do Davi que pecava, adulterava e não sei o quê. Um erro não justifica o outro. Então, ficar tudo ali me incomodando, inclusive pessoas que nem eram membros daquela igreja, eles fizeram um burburinho tudo juntos, se uniram tudo para atacar o Bruno. O Bruno ficou lá como um réu, falando a verdade. Ainda teve um sem vergonha, que foi dirigente tanto na sede de Santa Catarina como do Rio Grande do Sul, me dizendo, olha, jovem, você tem que tomar cuidado. A mesma coisa que os perseguidores fizeram aqui com o meu canal. Você tem que tomar cuidado, porque isso aí que você falou, isso aí é passivo de justiça. Você tem que comprovar que houve adultério. Comprovar é só dizer, fulano e tal, essa filha tu tivesse com quem? Se tu és crente desde tantos anos, desde que ano? Você tem 10, 20 anos de crente, a igreja sabe que tu não tens marido, que tu não pode casar porque tu estás impedida, porque na realidade é teu marido que era teu, não podia casar, então separou de ti, você até podia casar, e cadê esse marido? Se não rolou um adultério, rolou uma fornicação, porque não é casada e de uma hora para outra aparece com uma criança. É isso que eles vêm com medo, porque eles não querem saber de verdade, de denúncia. Eles só querem hipocrisia. Então fazia o seguinte, liberava um adultério para todo mundo. Pode pornear, já que existe esse termo, esse verbo. Pode se prostituir, pode cometer adultério. Para com essas hipocrisias. Aí veio tudo para cima de mim. Eu saí da igreja, olhei para o céu e disse assim, Senhor, faça justiça nessa casa rebelde. Senhor, faça justiça nessa casa rebelde. Não deu um ano, não deu 2 anos. A justiça veio. Era uma IPDA do interior de Santa Catarina. Por isso que quando a irmã Nadi mandou a mensagem sobre Ezequiel 2, eu logo me lembrei do que me ocorreu. Está escrito assim, e eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas. Eu vou temer o quê? Não sou profeta, mas também não temo, porque eu sei o que eu estou falando. Vou temer a homem que tem poder para matar? Ou vou seguir a vontade de Cristo? Então, o filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Fofoqueiro, contendeiro, faccista, fica ateando não, fosse fogo no caso, fica atirando pedras em quem está dando fruto bom.
seu perturbado, seu revoltado, seu isso, seu aquilo. Nem aí. Ainda que sejam sarças ardentes, e espinhos para contigo, e são espinhos mesmo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não seja rebelde, como a casa rebelde. Abra a tua boca e coma o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu, ou melhor dizendo, e estendeu diante de mim, e estava escrito, ou ela estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritos lamentações e suspiros e ais, é o que espera para a casa rebelde. Essa profecia que o profeta Ezequiel deu foi para o povo israelita que estava em pecado, que não queria ouvir, que não dava bola para aquilo que os profetas falavam, como hoje não dão a mínima para aquilo que é falado. Mesmo que seja verdade, você tentar tampar a verdade. Aquela menininha mentirosa que disse que era advogada, a mulherzinha do Santinho Neto, Santinho lá do político, o Santinho Neto. Ela disse nos comentários um tempo atrás, olha o que ela me disse, que eu era um cabra doido. Eu, se não fosse homem de Deus, deveria até ter processado ela, a ter que mostrar que eu era um cabra doido, que eu era um fofoqueiro, que eu estava falando dos outros. Aonde que a Bíblia proíbe falar dos outros? Acabamos de falar de Ezequiel. É outro. Ou não é outro? Eu falei de mim ou falei do profeta Ezequiel agora há pouco? Então a ignorância é grande. E falar mal não é dizer a verdade. Falar mal é inventar, é caluniar. E quando eu vejo com meus dois olhos a coisa errada, eu devo denunciar o erro. Eu devo exortar o irmão que está errado. Essa é a grande realidade. Então, está aí uma experiência sobre a casa rebelde. Como existem muitas instituições religiosas, muitas denominações. Essa experiência aconteceu numa congregação da IPDA onde eu estava. Mas eu não duvido que, desde aquela época, até antes, e hoje em dia, em muitas congregações dessa mesma IPDA aconteça, e de outras denominações, que exista a casa rebelde, que não obedece, que expulsa, disciplina o justo, e o vagabundo, sem vergonha, enganador, o que só quer saber da gordura e da lã das ovelhas, esse ela deixa livre, leve e solto. Certa feita, um conhecido meu foi disciplinado, simplesmente porque abriu o bico, por ter falado uma verdade, que havia dissensões, contendas ali naquela instituição, a própria IPDA na época. Ele foi punido, cortado da ceia. O presbítero em adultério, pregando. Só foi ser punido mais tarde, depois que, até acho que eu saí da IPDA, que ele foi, acho que punido foi, ele que saiu. Alguma coisa aconteceu, ele saiu ou ele foi punido e assim ele saiu. Para você ver. Então isso é casa de Deus? É casa rebelde. Essas pessoas são templos do Deus vivo e verdadeiro, santuário de Deus,
Não, são casas rebeldes. Essas igrejas são de Deus, não são casas rebeldes. Aí você fica idolatrado nessa casa rebelde, só porque está lá a placa. A placa é uma placa rebelde. Estou sendo irônico, é óbvio, né? Eu sei que a placa ela é neutra, que foi um homem que pintou lá. Mas tem gente que está tão apegada à placa que a casa, mesmo sendo rebelde, ele defende a casa rebelde. Referente à IPDA, quando o missionário estava em vida, tudo que se denunciava referente aos erros, de alguma forma, pelo menos comigo, aconteceu. Como eu citei os dois casos, ele foi lá e impediu que acontecessem os erros. Morrendo ele, liberaram tudo praticamente que ele era contra. Ah, não liberaram. Como que não liberaram? Ele não gostava de filmagem, liberaram a filmagem. Se é pecado, não é, mas foi liberado. Enfim, eu não vou ficar aqui repetindo também o que eu já falei. Naquele vídeo das 20 mudanças, quando ele partiu. Enfim, tantas coisas fizeram. Aí você vai continuar defendendo. Como tem uma aí que defende e disse que aquela foto que o Davizinho está de short em Israel não foi de agora. Foi na época que ele estava desviado. Líder do Regenere foi para Israel e lá andando de short. Segundo o regulamento era errado. Cometeram 2 pesos, 2 medidas. Quantas outras pessoas foram disciplinadas por coisinhas mais pequenas? Às vezes uma palavrinha falada. Aí o camarada lá usa short, o camarada vai para shows, vai para teatro, vai para eventos gospeles. Eu já digo assim, de modo irônico, eu sei que é gospel, mas eu falo gospel, para mim é vômito. Porque não tem nada correto nesse mundo gospel. Mundo gospel aqui, tem gente que acha que o mundo gospel é evangélicos, melhor dizendo, são evangélicos, são católicos, são todas as configurações de instituição religiosa. É o ecumenismo, tudo junto. É o mundo gospel, é o mundo das celebridades. Ele viu um comentário, mundo gospel, evangélico e mundo gospel é a mesma coisa. Claro que tem aquele que não é famoso, não é sobre isso que estava falando, mas sim, celebridades. Então, tá aí, meus caros. Eu, sinceramente, já fiz alguns vídeos, tendência é parar, creio eu que pararei. Fiz esse vídeo sobre a questão da Casa Rebelde porque de fato aconteceu comigo. Eu fui defender a doutrina, eu fui defender o regulamento interno, eu fui defender o que o missionário pregava. Me chamaram, agora eu estou me lembrando, me chamaram de endemoniado, me chamaram de contendeiro dentro da igreja e me chamaram de faxista, porque eu mandei, na época não tinha e-mail, era fax. Então, faxista. Então tem que aceitar um presbítero vagabundo, casado, andando com a financeira. E não só andando, fazendo filho com ela. Que exemplo que esse sujeito deu para a igreja? Eu, que era um jovem, recém-convertido, com 17 para 18 anos. Em 2005, olha só, também entrei em 2005. Depois eles mudaram esse regulamento. Agora pode usar calça no trabalho. Mas entre usar calça no trabalho e um adultério, qual que é mais pecado? Não é o adultério? Ainda mais um presbítero? Sem falar que a minha família praticamente toda foi enganada por essa gente. E alguns ainda estão lá. A minha avó dando dízimo.
Eu descobri essa história numa época que eu não ia, obviamente. Roubaram o dízimo da minha avó, tá? Dirigente, bandido, sem vergonha. Ah, mas não ganhava prebenda. Ah, mas não sei o quê. O filho do missionário estava tudo rico. Eu tinha que pegar não sei o quê, não sei o quê. Pede. Não precisa roubar. O dízimo é para ajudar necessitado, não é para ajudar vagabundo. O dízimo é para ajudar necessitado, não é para deixar líderes, proprietários de igreja, ricos. Ou é? Então rasga a Bíblia, rasga a Bíblia, rasga a Bíblia. Porque o que eu não admito é a pessoa ainda teimar com a gente, dizendo que a gente é errado, quando está falando a verdade. Então rasga a Bíblia, não ande com essa Bíblia debaixo dos braços, jogue fora. Se você não lê. Inclusive eu estou com a Bíblia, está sem a capa aqui, porque essa Bíblia era da minha avó. Já parti para o Senhor há 6 anos atrás. Tá? Minha saudosa vovó. Foi mais cristã do que essa gente toda aí. Me deu mais exemplo de uma cristã do que essa cacalhada toda aí. Com esses sem vergonhas ditos famosos, celebridades, homens de Deus, homens só do diabo. É aqui a letra da minha avó aqui. A minha avó, para mim, ela foi avó, mãe, pastora, não concordo muito com o termo pastora, mas no sentido de cuidar, foi pastora, assim. Foi líder, minha, foi tudo. A verdadeira igreja eu tinha na minha casa. Não precisava estar lá dentro daquele ninho de ser vergonha, ninho de serpente. Eu só me incomodei com aquela raça. Eu vinha às vezes para casa, me incomodando até com problema no coração às vezes. Porque a gente ia lá para ouvir uma palavra de Deus, eles já sabiam que eu tinha entregado aqueles cacos lá, ficavam dando barretada para a gente, pregação, para cima da gente. Era isso que eles faziam. Fui perseguido por um outro presbítero sem vergonha, que ficava dando cajado para cima de mim, porque eu não concordava com as fornicações dos jovens na frente da igreja, beijando, transando, perto da igreja, fazendo atos libidinosos e cantando na mocidade e pregando em cima do púlpito. Que imundiça, casa rebelde. É esses mesmos que eu combatia no passado, que estão aí na sede mundial com esse vagabundo desse Davizinho. Vagabundo no sentido espiritual. Não estou falando no outro sentido. Porque a Bíblia mesmo diz que aqueles que não andam na palavra de Deus são vagabundos. A não ser que ele me comprove que ele não ganha dinheiro de igreja, que ele trabalha com o suor dele, que ele vai para a Disney, que ele vai para a Austrália, que ele vai para Londres, que ele vai para o diabo que o carregue com o próprio dinheiro dele. Mas é o dinheiro suado dos pobres coitados. Como está tendo denúncia lá do irmão da Radical TV, em Moçambique, que tem um lá que está fazendo também ser vergonhice. Eu não sei, mas tem comprovações lá. Eu vi ontem no canal do Radical TV. Eu não vou falar aqui porque eu não quero me incomodar com isso. Eu também não sei do que se trata. Ele está lá, ele mora na África, sabe do que é e o que não é. Tem hora que cansa, tem hora que você fica indignado, tem hora que você realmente não consegue engolir umas coisas dessas. Conforme a irmã disse, irmão Bruno, segue avante, não olha mais para isso, prega a palavra, porque o que você está fazendo já é de grande valia. O que você já fez já está feito. As pessoas que se quiserem se emancipar, se emancipam, se libertam das amarras da religião, do engano. Como eu fui muito enganada dando dízimos para essa instituição, e hoje eu percebo, mesmo o missionário seja um homem de Deus, mas ele acumulou riqueza e deixou para os filhos, deixando eles milionários. Isso não é uma verdade? Esse foi um dos pecados do missionário também.
Ele podia ser um homem de Deus usado, mas ele defendeu muitos filhos. E por ele defender os filhos, a igreja ficou do jeito que está. E por ele defender os filhos, ele deixou a herança para os filhos. Aí fico aí com pataquada, com ele. Olha, sinceramente. Então são casa rebelde. Casa rebelde, a gente prega. Quer ouvir? Ouça. Não quer ouvir? Não ouça. Depois, não diga que não foram avisados para se converter, para abandonar a avareza, a luxúria, para abandonar a vaidade, para abandonar o Deus Mamon que eles estão servindo. Porque se eles servissem Deus Jeová, eles não estavam atolados no dinheiro. Eles estavam atolados nas almas salvas, lavadas e redimidas no sangue do Cordeiro. E há quem diga que isso que eu estou fazendo é escândalo. Escândalo é o que eles fazem, que vocês nem imaginam que eles já não fizeram, que está nos bastidores. Que se for contar, é o fim do mundo, como teve um irmão que me contou, porque agora está aparecendo os comentaristas, as pessoas estão tendo coragem para dizer, e denuncie mesmo. Se bobear, vão para a televisão denunciar, vão na justiça, proteste mesmo. Porque Deus está enviando esse tempo da tecnologia para denunciar essas hipocrisias todas, que outrora não se tinha mídia, que não podia ver televisão, mas podia fazer essa sacanagem lá por trás. Então Deus está mandando, levantando até o próprio diabo para falar a verdade, para o povo acordar. Com essas casas rebeldes. Que eles acham que tem advogado, que eles acham que tem um diabo a quatro, que eles podem tudo. Arrependam, casa rebelde, cheio de dinheiro. O carro que vocês têm é do dízimo do povo. E não é qualquer carro, né? E não é só um para fazer a obra. É 7, é 10, é 15. Então, igual os juízes. Já está feito, eu conheci um juiz que ele tinha 9 carros. Mas os bichos era murrinha, não dava um carro para ninguém. Eles estão igual o ímpio, acumulando bens, carros, dão para o necessitado, para alguém fazer a obra. Então, esse irmão me falou que na década de 80, o pai dele era bastante fanático dessa instituição. E na época, o missionário, ele proibia as mulheres de pregar em cima do púlpito. Depois, por conta da pressão da família, dos filhos, tá aí nos comentários, só pode ver que ele comentou aí, nos vídeos aí anteriores. Ele disse que o missionário mudou. Eu não sei da década de 80, porque eu nasci na década de 80. O que eu falo aqui é do final da década de 90 para os anos 2000. Então, veja bem. O pai dele criticava as outras igrejas por deixar as mulheres pregar. Ou seja, foi feita a lobotomia, a lavagem cerebral, a alienação na cabeça do pai. Do irmão ali. Ah, não pode. É de uma hora para outra, acho que década de 90. No final da década de 90, porque eu ainda me recordo, no finalzinho da década de 90, a minha tia, por exemplo, que é crente na IPDA desde a década de 80, desde 84, 82, 84, alguma coisa assim, pregando no culto das irmãs e no ciclo de oração com uma mesa de plástico embaixo do púlpito. Eu me recordo. Então isso foi a partir aí dos anos 2000 ou no finalzinho da década de 90 que foi liberado. Aí pega e libera. Como é que fica? Adianta, exagero. E esse me disse, inclusive, que o pai dele viu um monte de coisas equivocadas nos bastidores, que o pai dele só não se desviou do caminho, só não foi para o mundão, porque Deus utilizou de misericórdia e enviou ele lá para outra igreja, ele foi lá e se salvou nos últimos dias. Porque é o que dá, e isso que me aconteceu. Eu via tanta coisa errada. Ah, tem que olhar para Jesus. Não tem nada que olhar para Jesus.
Claro que você tem que olhar para Jesus, mas também se está vendo as coisas erradas, você não pode ficar ali consentido com aquilo. Ou existem duas coisas, ou você sai, ou você denuncia. É isso que você faz. E eu já não aguentava mais. Eu tive que sair. Mas só que quando eu saí, houve muitos ataques do inferno. Ataque na minha própria mente, tá vendo? Você foi atrás dessa instituição, você foi atrás desse Deus aí, ó, olha o que fizeram. Você não ganhou nenhum benefício. Você não ganhou nem um centavo dessa igreja. E não ganhei mesmo. Quando a partir dos outros enganavam lá, ganhava com gasolina. Por exemplo, ia pregar numa cidade que tinha bastante membros e dava, digamos, de quilometragem 25 quilômetros. O camarada, se fosse pegar um ônibus, na época o ônibus era até barato, R$ 5 ele ia lá, R$ 10 ida e volta. Não, mas ele ia de carro. Tudo bem, a igreja até apoiava isso. Mas, digamos que era para dar R$ 40 para ele, estava até de bom tamanho, ele pegava 100, não, eu só vou se for 100. Uma distância pertinho. Se fosse longe, então, nem se fala. É assim. Quer dizer, eles não ganhavam a prebenda, mas ganhavam diretamente gasolina. Uma vez eu fui para uma reunião de obreiros, levei 2 comigo, que não tinham condições, eu paguei para eles. Custaram a me dar o reembolso. Custaram. E eu provei, porque eu paguei o ônibus. Essa reunião de obreiro é na sede estadual. Então, aí veio esses ataques. Depois veio os ataques dos próprios cristãos, dizendo que eu estava desviado, endemoniado, não sei o quê. Dos evangélicos, dos católicos. Tudo veio para cima de mim. Mas é óbvio, eu também estava num nível de santificação espiritual acima de muitos. E é óbvio que a própria paulada ia vir forte. Foi só Deus mesmo que teve misericórdia de mim. Porque, querendo ou não, eu tive um grande abatimento. Confundi religião com Deus e por pouco eu não fui ceifado pelo maligno. Porque o que me deu na telha para fazer e muitas coisas que sucederam nesses 2 e poucos anos não foi no GB. Já contei isso aí no canal. Mas até aqui o Senhor teve compaixão e me manteve de pé. Às vezes eu sou bastante explosivo, mas aqui eu sou assim mesmo. Eu não consigo ficar calado diante de tanta imundície que acontece. Não sou santo, sou pecador. Não sigo mais alguns usos e costumes. Não sigo. Não sigo de estar cortando a barba, porque barba não é pecado. Não sigo de estar usando só calça, num calorão à beça, como por exemplo hoje fez aqui. Não, hoje não foi tanto, outros dias foi. Agora eu não sou hipócrita. Agora eu sei o que é e o que não é. Porque o que adianta eu estar dando uma de santarrão aqui e por trás do pano tá me prostituindo. Tá fazendo isso, fazendo aquilo. Pegando modelos para me prostituir. Teve um camaradinho aí que eu não preciso nem falar o nome. Pegou modelos. Fez filhos com adolescentes ou quase adolescentes. E hoje todo mundo cultua ele. Mas se arrependeu. Se arrependeu. Mas fez, né? Aprontou, não aprontou? Aí você, olha, vê como é que você é exagerado, extremista. Você fica renegado com um camarada que está usando barba ou um short. Mas não fica num camarada que cometeu adultério. Não existe pecadinho, pecadão? Não, existe sim diferença. Não estou defendendo ninguém aqui. Eu estou dizendo que tem gente que é extremista num lado e é liberal no outro, que é hipócrita nesse sentido. O que adianta eu estar combatendo vocês tudo aqui no canal e depois a minha vida ser diferente daquilo que eu combato? O que adianta eu estar aqui pregando para todos vocês aqui
e eu aceitar os pecados, os erros de familiares ou conhecidos, não adianta. Sou hipócrita. O que adianta eu estar aqui batendo, dizendo, olha, inclusive para querer ganhar like ou visualização, porque eu sei, se eu for militar nessa causa, vamos dizer assim, eu até consigo crescer o canal. Mas eu quero ser sincero, é o que vale. Se eu começar aqui, dar de frente, e combater um lado e outro, ficar em treta, defendendo um ponto de vista que às vezes eu nem sou favorável àquilo, mas eu estou sendo porque eu sou um personagem aqui. Tem gente que vem com desrespeito para minha pessoa, não sabe nem quem eu sou. Eu tenho que engolir esses sapos, né? Tem gente que defende o defensável. Tem gente que é tão fanática que pode ver que a pessoa está de preto. Mas se o preto é associado a algum pecado, a algum erro, ela vai dizer que a pessoa estava de branco. Para defender, para não escandalizar. Queridos, uma coisa, o escândalo é a pessoa que traz, não é a pessoa que denuncia. A Bíblia fala disso. O que Jesus disse? Necessário é o escândalo, misto é o escândalo. Mas ai daquele que traz o escândalo, ou seja, que pratica o escândalo. Não é aquele que está exortando, não, denunciando o erro, não. Vocês aprenderam errado. Porque sabe o que esses pastores sem vergonha faziam? Condenavam todo mundo. Aí quando sobrava para eles, era contra eles ou contra os familiares deles, eles abafavam o caso. Então eles diziam, olha, fica quieto aí, seu falador. Porque o fofoqueiro não entra no céu. Ó, fica quieto aí, seu falador. Que Deus vai pesar a mão. Olha, vai orar, vai se converter, vai isso, vai aquilo. Hipócrita. Como é que você combate os outros? Os erros dos outros? Falou da tua familhinha, tu fica quieto. Tu vem com essa pataquada, com versículos, para se esconder do erro. Satanás, está na tua vida, seja repreendido. E é assim que começam os escândalos. E nessa parte, o missionário errou muito. Porque ele combatia, e para os filhos ele era uma gazela. Deixava eles pintar e bordar. Eu fui o primeiro aqui no YouTube a dizer que aconteceu algo com o missionário Davi Miranda, aquilo que aconteceu com Eli. Eli estava lá. Estava velho, obviamente. Mas ele tinha ainda saúde, estava vivo. Podia repreender os filhos, as porneias. Mas deixou os filhos lá fazer os bacanais dentro do templo. Caiu da cadeira abaixo, foi morto. E tudo isso que eu às vezes conto aqui, quando eu me converti, o povo fala que é fofoca, mas quando eu me converti, tudo isso eu acabei sabendo. Que as pessoas contam. Só que é tudo abafado. Não conta, não vai lá. Sabia que o outro lá era drogado. Sabia que o outro lá era adúltero. Sabia que os outros do lá tinham sido expulsos. Sabia tudo. Porque os próprios EPDA contavam, né? Às vezes os prebitões, os grandões até mesmo, enfim. Ficamos com a palavra, conforme eu li aqui, casa rebelde, Ezequiel, li Ezequiel. Quem me deu de sugestão, e quem gosta aí do canal da pastora, da casa da pastora, foi a irmã Nadir, comentou aqui nos meus comentários aqui. Ela pode ter as falhas dela, tem, porque ela não é santa, perfeita não. Mas eu admiro muitas pregações dela. Tá? Eu gosto de muitas pregações dela. Posso até não concordar com alguns sonhos que ela diz que é de Deus. Eu não vou dizer que ela não teve o sonho.
Eu estou dizendo a interpretação que às vezes ela diz. Mas tem outras coisas que ela fala, que a gente vê que ela faz de acordo com a vontade de Deus. E outra, ela está aqui no YouTube sem ganhar dinheiro, né? Tem gente aí que quer repetir ela, dando profetiza não dá, né? Dando profecia. Tem gente que está falando de IPDA e eles não ameaçam de processo, dizendo que a Débora vai morrer, que não sei o que, mas o canal está monetizado, eles estão ganhando dinheiro, like, visualização, aquela coisa. Agora a casa da pastora lá, nem o canal dela é monetizado. Até eu recomendo a irmã, se ela quiser, eu posso ensinar a monetizar, porque às vezes ela pode estar precisando para a obra. Mas ela não monetiza, então quer dizer que ela não está fazendo vídeos para ganhar dinheiro. Ela está fazendo vídeos para pregar aquilo que ela julga ser de Deus, ou que é de Deus. E eu aqui, o meu está monetizado, eu já expliquei. Eu não ganho nada de ninguém. E não tenho ministério. E nem quero ter igreja. Tá? E até isso eles incomodam a gente. Por que você usa propaganda? Por que você não vai lá perturbar as outras igrejas que usam propaganda? A IPDA ganha dinheiro do YouTube. Assembleia de Deus ganha dinheiro do YouTube. Os pastores famosos que tem canal aqui no YouTube, Silas Malafaia, não sei quem, ganha dinheiro do YouTube. E o Bruno, pobre coitado, não tem salário, não tem nada, vivendo de auxílio emergencial, ele não pode ganhar uma migalha do YouTube. Aliás, teve pessoas que disseram que ia contribuir para me ajudar, até agora nada, né? Entendo a situação, não estou pedindo para aqueles que não podem ajudar, é para aqueles que podem ajudar. Porque o YouTube não está me dando nada, não. Já há alguns meses. E quando dá, ou deu, nesse ano, foi menos que um auxílio emergencial de R$600. Foi menos de R$600. E depois veio aquela turminha do demônio me dizer lá em abril que eu estava fazendo vídeo para ganhar dinheiro. Menos de R$600 é dinheiro? Mas eu ia comprovar isso na justiça. Então aí eles calaram a boca. Eles gostam muito de ameaçar. Vamos viver o evangelho, deixa de ameaça. Cristão que é cristão não manda processar ninguém. Aliás, a pessoa que ameaça alguém de processo é porque já perdeu. A não ser que é uma coisa muito grave. Tá? Mas geralmente, como é o meu caso, agora, vê se isso tem cabimento. Mais de 100 canais falando sobre IPDA e agora mesmo tem se multiplicado. Não sei porquê, mas tem se multiplicado. Tem canal aí, o canal dele é só IPDA. E só denúncia, só falar do IPDA. O meu não é, tem pregação, tem oração, tem tudo aqui. O que eu estou fazendo agora, essa live, é um relato sobre a casa rebelde. Quem está chegando agora, volta lá no início e veja o que eu falei. E citando o profeta Ezequiel. Não é para simplesmente estar falando aqui, não. Então veja bem. Eles não mandaram ameaça de processo para esses canais. Não mandaram. O Bruno tem que ser Bruno. Quer dizer, aquela mesma turma, aquele mesmo diabo, aquele mesmo Satanás que estava naqueles que me perseguiram lá dentro da IPDA, está sobre esses aí para me perturbar. Desonrando o avô, desonrando a palavra de Deus. Vocês sabiam que a Léia quer pregar na Assembleia de Deus? E ela pediu para a diretoria. Respondeu aí, na sessão perguntas e respostas do Instagram. Ela quer pregar na Assembleia de Deus. Ela quer pregar em outras igrejas, na Batista como ela pregar. Tem algum problema sobre isso? Eu penso que não, porque Jesus pregava nos templos, no judaísmo. Ele, sendo judeu da religião judaica, pregava contra muitas práticas hipócritas do judaísmo. Tem gente que até me criticou em vídeo, dizendo: você está falando quanto tempo, como é que Jesus pregava no tempo, como é que a pessoa foi curada no tempo. Ô sacrossanta ignorância!
Não é pecado você ir pregar no templo. O pecado ou o erro é você ficar pegado a templo. Jesus fez mais milagres fora do templo. A igreja se reunia, era na casa dos irmãos. Geralmente os judeus é que iam para os templos. Mas às vezes eles só ficavam na porta dos templos porque os próprios rabinos, os responsáveis lá, não deixavam eles entrar, porque eles iam estar falando de Jesus lá. E quando eles falavam de Jesus, eles eram apedrejados, porque Jesus era considerado um herege para os judeus, para o judaísmo. E os que seguiam Jesus, chamados de nazarenos, eram considerados pessoas que faziam parte de uma seita, a seita dos nazarenos. Está na Bíblia isso. Mas quem não lê não entende. O templo somos nós. E ponto final. O Espírito Santo habita em nós, não habita em casas rebeldes. Não habita em templos feitos por mão de homens. Será que isso é muito difícil de compreender? Agora para analisar. Agora para analisar. Por que a Débora não pode? Por que a Léa não pode lá pregar na Assembleia de Deus se o Davizinho foi para o Descende Brasil pregar lá e não teve punição? Por que os outros não podem? O Davizinho pôde, não foi punido? O Davizinho pôde ir para Descende, pôde usar short, pôde tomar vinho, pôde fazer um monte de coisa. Ele está podendo fazer tudo. Nunca é disciplinado. Então quer dizer que o ministério dele é a parte da IPDA? Não, faz parte da IPDA. Por que ele não é punido? Eu não entendo isso. O Davi filho foi punido, ou os outros foram punidos, mas ele não é punido. E depois eles querem dizer que o regulamento interno não mudou. Como veio um perturbado, na época que eu comecei a comentar isso, você vai pagar, seu mentiroso, seu Satanás, por estar dizendo que o regulamento interno mudou. Como é que não mudou? Não mudou para o pobre, para o membro, mas para a família mudou. Eu entendo isso aí. Engraçado, a salvação individual, por que vocês criticam as outras igrejas? Rafael? Fala. Você é fanático da IPDA? Por que você critica a Assembleia de Deus, a salvação individual? Por que você critica outras igrejas? Por que o missionário criticava as outras igrejas? Hipocrisia, né, querido? Hipocrisia. A salvação individual não precisa pregar o evangelho. A salvação individual, cada um que se vire. Outro ledo engano, salvação individual. A salvação é individual. Mas se não tiver quem pregue, como é que vai ficar a coisa? A salvação é individual. O eunuco de Candace, da rainha Candace, estava lendo o profeta Isaías. A salvação individual, na cabeça, vamos lá, vamos usar o que o Rafael disse aqui, a salvação individual, tá? Então o eunuco estava salvo já, né? Ele estava lendo o profeta Isaías, salvação individual. Ou teve que vir Filipe dizer, tu entende o que tu lês? E aí o eunuco disse, como é que eu posso entender se não tem ninguém que me explique? Salvação individual. Exagero, né? Gente assim, sempre defendendo, indefensável. Não pode falar um ai. Exatamente, Márcio. Eu estou falando da hipocrisia. Agora você falou tudo. Quer dizer,
Quando é com os outros, eu posso atacar. Aí quando é para minha família, para mim, é salvação individual. Tu não pode falar de mim. A mesma coisa que eles fazem aqui no meu canal. Dizem que eu sou perseguidor, mas eles andam me perseguindo, com ameaça de processo. Eu sou perseguidor? Fico me dizendo que eu sou fofoqueiro, mas vem nos meus vídeos ver o que eu estou falando, para depois estar me criticando, para dar dislike. Eu não estou nem aí para dislike. Nem peço like, nem dislike aí no canal. Se pedia no início, agora nem estou pedindo. Há muito tempo já. Então é isso. Quer dizer, pode falar de todo mundo, desde que não fala de mim. Não, tu pode falar de todo mundo. Por isso tem gente que diz assim, já ouvi falar, esse cara só fala de IPDA, não fala de mais de uma. Não, querido, tem no meu canal, é porque você não vai ver no meu canal. Porque se você só vê no assunto IPDA, vai lá ver se eu já não falei sobre Adventista, sobre Igreja Católica, sobre a igreja, nem a igreja, Testemunho de Jeová, já falei de Assembleia de Deus, já falei das dissidentes da Deus e Amor, como Visão Missionária, Igreja Pentecostal Jesus Cristo, já falei de tudo um pouco. Mas não, isso fala de IPDA, porque você não vai ver, porque você é contendeiro, porque você é hipócrita, você que acusa os outros, você é aqui. Temos que pregar Jesus. Eu estou pregando o que aqui? Se Jesus ficou 3 anos e meio denunciando a hipocrisia, pregando contra a hipocrisia, Jesus não pregou contra a hipocrisia? Eu não prego a Bíblia aqui. Eu tenho 900 vídeos aqui. Você está chegando agora. Eu tenho 900 vídeos aqui. Eu tenho vídeo de pregação e de oração. Eu tenho, sei lá, mais 200, 300 pregações. Aparece nas pregações? Não aparece. E outra coisa, o meu assunto no início, eu já estou até fugindo da temática, meu assunto do início é Casa Rebelde. Vai ver o que eu falei no início da live. E é um relato que me sucedeu. E mostra quem eu era dentro da IPDA. Uma pessoa que guardava a doutrina de usos e costumes, defensora do missionário, e que o missionário Davi Miranda ouviu o que eu disse, viu, melhor dizendo, leu, e me deu razão. Nunca cheguei a ver o missionário, obviamente que vi, porque fui para a reunião, eu nunca cheguei a ter contato com o missionário pessoalmente, mas ele viu lá, meu fato deu razão para mim. Tá? Porque tem aqueles que ficam dizendo que eu sou até contra o missionário. Não é porque eu falo que o missionário teve erro que eu sou contra o missionário. Eu só estou falando aqui que vocês não podem ser idólatras, fanáticos, porque o missionário, assim como todos nessa terra, tem falhas. Deus os utilizou, ele utilizou. Como pode utilizar você, eu, qualquer um. Mas isso não quer dizer que nós não temos falhas. Sim, Ezequiel, casa rebelde. Os profetas da antiga aliança pregavam contra a hipocrisia, política suja daqueles tempos e contra a imoralidade do sacerdote e injustiça. E nem por isso deixar de pregar, claro. Jesus pregava contra a hipocrisia. Você não rende. Aí que você errou, defendeu o missionário, por acaso é defensor do missionário? Querido, você não sabe nada. A questão não é defender o missionário ou não defender o missionário. A questão é que você é novo convertido, e o novo convertido ele quer fazer tudo certinho. Eu me espelhava no missionário no quê? Na oração. Orava com ele todo santo momento. Talvez esse camarada que está falando aí é um jovenzinho ou Davizinho com o nome de Rafael, porque tem isso também. Os haters aparecem aqui e quem a gente está falando aparece aqui. Eu sei disso, não adianta vocês me enganar. Vocês são as milícias, assim como tem na política, as milícias do Tribunal do Ódio lá do Carluxo, também tem as milícias IPDianas.
tá? Eu sei que vocês que defendem o Davizinho, é o Davizinho defendendo aqui, é a plebeia da mulher dele, né? A plebeia, a santinha da plebeia, tá? Quem defende aqui, como teve uma aí que defendeu o Davizinho, disse que ele não estava de short, que está santo, você deve ser a sogra do Davizinho, né? Aquela sogra do Davizinho. Então, eu orava, eu era zeloso da doutrina. Tudo que o missionário pregava, eu dizia amém. O missionário dizia, irmãos, se tiver coisa errada dentro da igreja, mande fax para São Paulo. Irmãos, vamos orar. Irmãos, vamos fazer isso. Fazia tudo. Eu, um jovem de 16 para 17 anos, fazia tudo certo, porque eu via o missionário como um espelho, uma pessoa de santidade e tal. E eu, na minha ignorância, achava que os filhos eram a mesma coisa, que os netos eram a mesma coisa. Quando eu vou a primeira vez para São Paulo, é que a casa começa a cair. Eu começo a ver, epa, os netos não são assim não. Estavam lá beijando na garagem, coisa que não podia no regulamento, tá? Que era para estar namorando certinho, já para casar, aquela coisa toda. Aí começa a analisar, disse, isso aqui tá difícil, não tá muito bem como ele manda não. Agora, se eu sou defensor, eu disse o momento que eu estava lá que eu era defensor. A partir de quando eu leio a Bíblia toda e começo a pedir discernimento de Deus, as coisas mudam. É claro que eu me incomodei nesse meio tempo, como já disse, naqueles 2 anos, mas depois as coisas foram aclarando. E eu deixei de ser aquele fanático, a pessoa do missionário todo. Porque eu via que o calcanhar de Aquiles dele era a própria família. Ele, por conta da família, acabou até maculando seu ministério. Seu ministério foi maculado por conta de Débora, de Leia, de Davi, filho, e Daniel. Não adianta dizer que não, que é verdade. Todos os 4 filhos aprontaram problemas. Eu não preciso nem dizer. Aprender, verdade, que a gente é novo convertido. Aí o Lorival, sem vergonha, disse que eu não era novo convertido. Porque novos convertidos não se preocupam com aforismos. Porque eu tinha falado da bateria. Olha, seu ignorante. A sorte que o missionário me deu razão naquela oportunidade. O missionário dizia que bateria era pecado. Aí você vem andar com bateria junto com teu filho? Quem que eu vou acreditar? Em ti? E é apenas genro? Ou no fundador da igreja? Aqui dizer que eu não era novo convertido. Porque eu também chamei a banda Jeová Rafá de rebelde. Era a casa rebelde, sim. E eu nem sabia, daquilo que depois vazou no YouTube, deles cantando música secular. Eu só insinuei isto quando uma vez eu fui a uma apresentação deles, eu vi eles tocar uma música do Europa. No início e no final da apresentação dos cantos da Débora. Eles começaram. Opa, eu disse, essa música eu conheço, porque eu gosto de música, eu conheço rock, eu sei se é da Europa. The Final Countdown. It's the final countdown. Exatamente, mas exatamente. Mas um irmão igual eu. Eu era dessa forma também. Com os tempos a gente vai amadurecendo e lendo as escrituras e Deus vai revelando primeiro a sua palavra. Verdade. Ingenuidade da minha parte no início. Deus viu sinceridade no meu coração e aí Ele revelou a verdade. Quando a gente é novo convertido, meus caros, a gente quer só agradar a Deus. E se um líder espiritual diz que agradar a Deus é para fazer assim, assado, a gente faz. Principalmente se a gente não tem estudo bíblico. Eu vi o missionário orando, eu queria só orar.
Ouvi o missionário dizendo que era para fazer jejum, eu só queria jejuar. Eu chegava a jejuar quase todo dia. E finais de semana, o dia todo. Subir em monte. É para me vangloriar? Não. É o que eu aprendi. Não, você tem que ter comunhão com Deus, santidade. Claro que me adiantou. Eu recebi dom de línguas por conta disso. Eu recebi dom de fazer letras de hinos que a IPDA nunca me considerou. Mandei para eles, certa feita, e-mail, para eles analisar um hino meu. Até eu fiz uma homenagem à instituição, nem deram bola, nem para poesia, nem para nada. E hoje eu tenho mais de 500, quase 1000 hinos. Até eu estava falando recentemente com uma pessoa, tem que esperar o tempo de Deus para gravar. O tempo de Deus para gravar é alguém apostar na gente. Ou a gente ter uma grana para gravar independente. Então veja bem, nessa parte não teve ajuda. Depois eu percebi que aqueles que tinham ajuda, aqueles que bajulavam o missionário. Vamos fazer um hino aqui da igreja. Aí gravava. E dentre tantas outras coisas que através da oração de jejum Deus me deu, Deus concedeu, Deus curou pessoas nas orações que eu fiz. Enfim, não preciso aqui estar dizendo. O que aconteceu com a Assembleia acontecendo com a IPDA. Olha, eu vou ser sincero, algumas coisas tem que mudar na IPDA. Outras coisas não. Tá. Agora a origem de tudo, vocês estão chegando agora, quase 30 pessoas. O que eu comecei a falar aqui? Eu falei de casa rebelde, profeta Ezequiel, eu vou ter que encerrar porque já estou passando do tempo. E eu falei de um relato no qual um presbítero em adultério, não é aquele adultério que você vai lá, adulterou com a mulher, se arrependeu e está bem arrependido. É um adultério contínuo. E o adultério não é aquele que está separado da esposa e está com uma novinha. Adultério é aquele que está casado. E vai lá, vai com uma mulher, seja casado ou solteiro. E esse presbítero estava casado, pregando pelo Brasil afora e mundo afora, e com um filho ali, lá de Itapuja. E outra, pagando a pensão da criança com o dinheiro dos dízimos. Vocês acham isso lindo? Vamos lá, presbítero em adultério, fez um filho pagando a pensão para a criança com o dinheiro da prebenda dos dízimos. Como é que a gente vai concordar com uma coisa dessa? E depois o povo dizendo que ele era o santarrão, era abençoado. Inclusive o irmão dele, certa feita, foi para São Paulo comigo, me viu lá, já sabia da coisa que eu tinha dedurado. Eu já fiquei em vigilância, né? Porque a gente não sabe nada. Aí ele começou a me tratar bem. Ô, irmãozinho jovem. Aí chamava de irmãozinho jovem. Ô, irmão, esses irmãozinhos jovens aqui é uma benção, né? Eu sei a benção que você quer dizer que eu sou uma benção, né? Sei. Sei muito bem. Tirei o outro lá que era o vice da Lorena na época. Me viu lá. Ô, irmãozinho, que pensa? Você aqui? Pensei que você nem ia vir. O que você está fazendo aqui? Ele com medo que talvez eu fosse lá entregar alguma coisa dele para a diretoria ou para o missionário, na medo do missionário. Porque depois eles começaram a ficar com medo. Esse camarada aí, o missionário ouviu a voz dele. Ouviu o fax, resolveu o fax dele. Esse cara é perigoso. Tanto é verdade que eu entro num culto de oração que a Lorena não estava cumprindo o culto de oração, a hipócrita. É outro hipócrita. Você foi muito enganado com essa profetisa Lorena. E eu tenho comentário aqui confirmando também. Aí nós entramos lá. O missionário, me lembro uma época que ele mandou as igrejas estar tudo em oração. Desde as 7 às 9. E nós soubemos que em Floripa eles não estavam cumprindo isso. Essa oração. Mas na realidade nós não fomos nem para ver isso aí. Eu e mais 3.
nós fomos para orar. E chegando lá, quando eles viram nós, não estavam nem orando direito, começaram a orar. Aí orar. Ah, porque já passaram o bastão lá, que é o bastão, o microfone, para a Lorena chega em cima do púlpito, a Santona. Deus, faz aqui alguma coisa. Olha a igreja, olha a igreja, olha a igreja. Vamos orar, porque eu vi uma legião de demônios, 4 diabos entraram aqui dentro da igreja. Dá vontade até de rir. Os 4 diabos era eu mais 3. Os 4 diabos. Chamou de diabo nós. Recentemente disseram que ela tinha chamado o Davizinho de diabo. Ela foi lá e pediu desculpa. Não, eu sou contra teu ministério, não, meu irmãozinho. Eu vi você crescer. Mas para mim você não pediu perdão, né, Lorena Santona? Nem para mim, nem para os outros 3. E você chamou sim nós de diabo. Porque você estava com medo de nós te entregar para não estar fazendo a campanha da oração. Porque nem de oração você é tanto assim não, como muitos dizem por aí. Talvez já foi. Tem que ser dito mesmo. Aí depois ela tinha amizade com o outro dirigente, e o outro dirigente disse assim, que ele falava comigo, Bruno, soube que tu teve lá na sede, né? O que tu fosse fazer lá? A Lorena falou pra mim, né? Olha, não se mistura muito aquela gente lá não, porque eles querem fazer contenda, você é um homem de Deus, né? Com medo também, o outro salafrário que ela defendeu, que quis colocar até política em cima do púlpito da igreja, entre aspas, porque foi atrás de cesta básica, foi atrás de dinheiro de político e de remédio, porque o político prometeu que ia dar para ele se ele cedesse a vez lá para fazer campanha na igreja ou fizesse marketing lá, o nome dele, para dizer, olha, o político tal deu aqui para a igreja isso, vamos votar nele. E o político teve lá cobrando isso. Aí meu tio atendeu. Eu disse, isso não é verdade, porque aqui a igreja não aceita política. Não, mas eu falei com o dirigente daqui, ele prometeu isso para mim. Eu já dei até a cesta básica, que ele ia dar tantos votos. E a Lorena defendeu ele. Mulher de Deus, né? Com aquela revelação da carne dela. Olha, tem hora que cansa. Eu sei que vocês gostam de ouvir isso, né? Gostam de ouvir. Aí depois o Bruno sofre aí com as ameaças. Aí vai acontecer que nem um louco disse aqui nos comentários. Você vai ter que lavar as peças íntimas de não sei de quem para ter que pagar. Satanás. Ainda bem que a justiça não é do mesmo jeito que tu pensa. Tem gente que gosta de ver os outros se ferrando, né? Tem gente que gosta de contenda, de que os outros briguem, coisa. Eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para briguinha carnal, não. Eu estou aqui para denunciar hipocrisias e para que essas pessoas que fizeram essas coisas erradas se arrependam. Lorena, se arrependa, pede perdão a Deus e não dê mais profecia da carne, profetada da carne, profecia da carne, porque você já escandalizou muita gente. Tem muita gente que já falou sobre você. Inclusive, quando eu disse que aquilo ali era balela, eu estava dizendo que ela estava favorável a imperial, missionário contra o Davizinho, se confirmou. Eu conheço a Lorena. Ela teve quase um ano em Floripa. E ela fazia, naquela época, em 2008, essa sacanagem. De defender os outros errados só para não perder o dela, ou seja, o saláriozinho dela. Do mesmo modo, das hipocrisias, dos mirando e tal, se ele não se arrepender também, Deus vai tratar. Fizeram muita gente sofrer na terra. Fizeram muita gente sofrer na terra. Fizeram muita alienação.
Abraço, Deus abençoe a todos, paz e até uma próxima. Chega, né? Chega de falar, porque eu tô até rouco de falar. Tem que pregar o evangelho, o irmão disse, tem que parar de citar nomes, mas às vezes tem que citar nomes, porque a Bíblia não citou o nome de Davi. A Bíblia não diz que um homem cometeu um adultério e um homicídio. Não, a Bíblia diz que é Davi. É outro erro que também vocês aprenderão, não citar nome. Porque vai ter medo de justiça? Se exploda a justiça. Se exploda. Mas não fala que depois o irmão vai se incomodar. Eu vou ter que ter medo disso? Se eu estou falando aqui de doutrina, de palavra de Deus, se eu estou falando de erro de gente pública que prega o evangelho, eu não estou falando da vida pessoal deles, que por mim eles podem fazer o que bem entender, como esse fulano de tal aí que eu citei, que o camarada estava em adultério. Se eu tivesse em adultério e não fosse presbítero, estava nem aí, o problema é dele. Que Deus tivesse misericórdia que ele se salvasse, mas o camarada é presbítero e não se humilhou. Talvez agora se humilhou, nem sei, nem quero saber também. Se exploda. Só que eu não vou estar defendendo as coisas erradas, não. Então, como eu disse, está aqui na Bíblia registrado. Davi, foi Davi, não foi João, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi um nome misterioso, não foi um nome abafado, não foi Davi que cometeu um adultério e um homicídio. Tem gente que chama a gente fofoqueiro, mas não sabe que a Bíblia que ele lê é a maior fofoqueira do mundo. Já fiz um vídeo sobre isso. Porque o que eles entendem por fofoca é você ficar comentando um fato. Eu não estou comentando desde o início dessa live um fato sobre a casa rebelde que me ocorreu. Não estou comentando. Não aconteceu esse fato? Aconteceu. Não foi verdadeiro? Foi. Estou aqui denigrindo alguém? Não, só estou falando a verdade. A mesma coisa, o Bruno hoje pulou da ponta abaixo. Agora você vai dizer que o Bruno não pulou da ponta abaixo. Se eu pulei. Exemplo. Tem gente que precisa aprender o português. Tem gente que precisa aprender gramática. Tem gente que precisa aprender hermenêutica, interpretação bíblica. Tem gente que precisa mais e mais e mais de Deus. Tem gente que precisa ouvir bastante, baixar um pouquinho. E isso é para mim também, porque às vezes eu sou meio que estourado, às vezes eu falo tal, né? Mas eu digo do Espírito Santo. E ensino, eu procuro procurar, né? Não dá, né? Procuro buscar para me informar, me inteirar dos fatos. Como é que eu posso estar aqui trazendo mentira para vocês? Quem vai cobrar de mim é Deus. Ou vocês acham que eu estou aqui com mentira para ganhar dinheiro e like? Eu não ganho. Nada com isso. A Isabel tá aí, ó. A Isabel é minha mulher, para quem não sabe. Inclusive, às vezes aparece gentinha aí querendo papo comigo. Uma vez teve uma que colocou papo comigo, mas acho que já é segundo intenções. Eu sou compromissado. Então, tá aí de comprovação, ela sabe que eu não ganho quase nada aqui. E outra coisa, para estar me estressando só. Para estar engolindo besterol de muita gente.